Boa tarde a todos, tudo bem? Vamos para mais uma aula, hoje a nossa aula de matemática. Peço que vocês se concentrem, nós vamos começar um assunto novo, que vocês fiquem num lugar tranquilinho para que vocês possam entender o que eu vou explicar na aula de hoje. Vamos lá? Peguem a apostila e vamos iniciar. Iniciamos a unidade 8 da apostila do terceiro bimestre e nós vamos falar sobre dois assuntos: frações e tempo. Então, nós vamos começar primeiro pelas frações. Então, o que são essas frações? Vocês vão entender que a fração, a gente usa o tempo inteiro na nossa vida fração. No primeiro momento, é a divisão vista de forma diferente. Então, vocês vão entender que a fração é a mesma coisa que dividir um número pelo outro. Aquele tracinho que tem embaixo ali de um número para o outro representa essa divisão. Só que ela é vista de uma forma diferente porque nós vamos trabalhar diferente com ela. Então, prestem bastante atenção na aula de hoje para a gente dar sequência na próxima aula. Página 21, nós vamos iniciar entendendo um pouquinho, dentro da educação financeira, essa fração, que elas são partes de um todo. Então, se vocês pegarem o desenho da pizza, nós vamos entender o que é partes de um todo. Então, no primeiro momento, eu peguei uma pizza inteira e dividi em 8 pedaços. E tem todos os pedaços aqui. Então, 8 de 8. Se vocês olharem lá no outro canto, eu tirei quantos pedaços dessa pizza? Eu tirei 3. Então, ficaram quantos pedaços? 5 de 8. Então, isso é fazer a divisão, né? Então, prestem bastante atenção. Leia com atenção agora essa situação, olhem a imagem e depois vocês vão fazer uma atividade aí analisando a moeda de R$1, repensando na parte de um todo. Página 22, vocês vão conhecer um pouquinho sobre a metade, que a gente tanto fala, a terça parte, a quarta parte, que são partes de um inteiro e que fazem parte de uma fração. Então, vocês vão ter uma atividade para ser feita aí. Cada canteiro foi dividido em partes iguais, que é a cara da fração. Vamos representar a divisão desses canteiros, ó lá, usando as frações. Lembra que eu falei que a fração nada mais é que a divisão vista de outra forma? Então, prestem atenção aí, ó. O canteiro representa o inteiro. Então, pinte o círculo para representar o inteiro. O canteiro foi dividido em 2 partes iguais. Pinte uma dessas partes. Aí vai, o canteiro foi dividido em 3 partes iguais. Pinte uma dessas partes, ou seja, a terça parte. E assim sucessivamente. Então, vocês estão entendendo como funciona mais ou menos essa divisão. Lembrando que 1 sobre 2 a gente fala meio, 1 sobre 3 terça parte, 1 sobre 4, quarta parte, e assim sucessivamente, tá? Preste atenção, é bem tranquilo isso daí, né? Na página 23, nós vamos continuar trabalhando isso. Vocês vão ver a imagem do canteiro lá em cima e abaixo vocês vão fazer as divisões com a régua. Então, aí vai pedindo para vocês representarem as quantidades segundo o que vocês aprenderam na página 22. Vocês vão fazer isso no A e no B. Lá embaixo, aqui no verdinho, vocês já vão entender um pouquinho como funciona a fração. O númerozinho de cima chama numerador. O númerozinho de baixo chama denominador. Então, a fração ela tem 2 partes, o numerador e o denominador. E logo embaixo vocês vão ter a leitura da fração. Então, vocês estão vendo aí, o que eu quero que vocês entendam, que vocês começam lá. 1 sobre 2, vocês podem chamar de 1/2 ou meio. 1 sobre 3, 1/3. 1 sobre 4, 1/4. 1 sobre 5, 1/5. 2 sobre 3, 2/3. Então, o numerador, você fala o número. E o número de baixo, você usa aquele primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 9. Quando tiver o 10, vem a mudança depois, tá? Prestem bastante atenção. Mais ou menos.
24, vocês vão observar aí como a Manuela, ó, a Manuela, nossa Manula da sala, dividiu um dos canteiros do jardim. Então, vocês estão vendo aí. Aí vocês vão responder em quantas partes iguais o canteiro foi dividido, quantas partes ela fez no total. Em quantas partes foram plantadas flores, façam a conta. Represente por meio de uma fração a parte do canteiro que está coberta de flores. Vocês vão contar os de flores, que é o numerador, e vai pôr o denominador embaixo, o número total. Tudo bem? E vocês vão escrever a fração. No 4, vocês vão fazer isso com as figuras geométricas que tem aí. Olha lá, nós temos uma figura com quantas partes? Qual é o denominador? Qual que está pintada? Ah, professor, está pintado 1, mas tem 3 partes. Então, você põe 1 sobre 3 e escreve 1/3. Entenderam? Então, vocês vão fazer aqui de acordo com o que vocês aprenderam na página 23, praticando na 24. Bem facinho, né? Na página 25, vocês vão continuar fazendo as frações, seguindo aí o que foi pintadinho e como ficará a fração. Embaixo, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram na página 24, com as figuras geométricas, só que daí vocês vão colocar, vocês vão pintar as partezinhas, segundo a fração que tem aqui, e vão escrever os que estão faltando. E lá embaixo vocês vão responder quais destas frações representam a metade de um inteiro. Eu tenho um inteiro, como que eu dividi em metades iguais? Olhem aí, tá bem fácil, tá? Se tiver dúvida, vocês me chamam. Na página 26, a gente continua trabalhando fração. Muito legal fração, não é, quarto ano? Então, vão fazendo, interpretando, usando o que foi pintadinho, colocando todo. Embaixo vocês vão fazer aí o uso das laranjas para fazer o bolo, ó, prestem bastante atenção. Depois vocês vão fazer as divisões em forma de fração aqui no exercício B. É bem legal. Isso a gente usa no dia a dia, no nosso dia a dia a gente usa fração sem perceber. Né? A gente vai pegar um chocolate, vai dividir em partes iguais, a gente vai fazer esse trabalho. A gente vai pegar uma laranja, cortar em 4 partes para fazer algum suco, a gente está fazendo fração, tá? Prestem bem atenção. 27, o que vocês vão fazer? Agora nós vamos usar essa fração em litros, então prestem bastante atenção, porque o que ele pede lá? Pinte as jarras a seguir com a quantidade indicada de suco de laranja. 1/5 de litro de suco de laranja. Quantos mililitros de suco há nessa jarra? Então você vai ver, 1/5, tem 1 litro, você vai pegar... De 1 litro, você vai pegar só uma partezinha de 5. 1/4, você vai dividir em 4 partes o que tem aqui e vai pintar uma partezinha. 4 de 1 litro. Ó, você vai pintar, 4 de 4 é uma parte inteira. Então, preste atenção, tá? Veja alguns ingredientes usados para fazer o bolo de laranja. O pacote de farinha de trigo corresponde à fração de 1 quilo. É 1 quilo que tem lá, quarto ano? Olhem lá. Não, né? Façam a fração aí, então, qual que é? Ó, 250 gramas. Para dar 1 quilo, 250, mais 250, mais 250, mais 250. Dá para dividir em 4 partes. Então, 250 é o quê? Preste atenção, tá? O copo de suco de laranja corresponde à fração de que litro? É 200 ml, ó. 1 litro, quantos ml de 200 dá? Ó, nós vimos isso na aula passada, a questão dos litros. Lembra da aula passada? Agora a gente já está pensando na fração. Não é difícil. Se vocês tiverem dúvida, me chame que eu vou dando suporte. Aula de hoje, né? Parece difícil, mas não é. Fração é uma aula bárbara, bem legal. Gostaria de estar com vocês aí para a gente fazer presencialmente. Mas se vocês não entenderem, vocês vão me chamando. Se preciso, faço até videochamada para que vocês possam entender o quão legal é a fração na nossa vida. Um beijo e me chame. Quero todas as fotos bem nítidas e bem bonitas para eu poder ver e saborear aí a fração de vocês.